É porque aí há uma confusão entre ciência e consenso científico. A ciência, por exemplo, quando você falar de aquecimento global ou Covid, você vai analisar dados como, por exemplo, quantas pessoas pararam de morrer após a vacinação. O consenso científico é um conjunto de acadêmicos que, estudando os modelos, pegam vários dados que foram produzidos pela metodologia científica e chegam a um consenso. Aí são coisas diferentes. Por exemplo, sobre a perspectiva do aquecimento global, eu também não sou alarmista, mas que o aquecimento global é um fato, é. Eu também não sou... Mas peraí, o que é o fato? O fato que ele existe, o fato que ele é causado pelo homem? Ele é acelerado, pelo ser humano. Aquecimento ou significa mudança climática? Dá para fazer várias diferenciações. Não, aí. Mudança climática, porque aquecimento global é o seguinte, as pessoas entendem que o planeta, ele mudaria aquecido o tempo inteiro. E mudança climática fica mais aprazível para o consenso, porque você vai ter momentos mais frios por mais tempo, mais estiagem por mais tempo, mais chuva por mais tempo, mais seca por mais tempo. Então o nome mais consensual... É porque não é sempre que ficar mais quente só que é ruim. Às vezes ficar mais frio por muito tempo também é ruim, entendeu? Ou chover. A gente teve lá, eu e o Richard, a gente teve lá no Mato Grosso. Lá os caras estavam desesperados agora porque a chuva estava atrasada. Entendeu? Todo ano estão desesperados. Todo ano estão desesperados. Em Brasília chovendo. Então, assim, o lance não é chover mais, chover menos, não é estar mais quente ou estar mais frio, é que nós estamos hoje numa situação que está a humanidade, que a gente depende dessas coisas num certo equilíbrio. Quando isso sai do equilíbrio, é que é o problema. Por exemplo, ciclone extratropical. É bom ou é ruim? Aquele igual do Paraná? Aquilo lá é bom ou é ruim? Vou deixar você responder. Não olha Brasil, pra mim, que é a minha opinião, é meu ano falar. Então vai, minha. Pro planeta não faz a menor diferença. Tanto faz, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Faz, mano. Agora, olha a situação que a gente tá, que deu um ciclone que até hoje tá tendo problema em aeroporto, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos comer menos vaca, que é 2% do metano, isso vai fazer com que realmente não tenha mais ciclone. O caralho, vai ter ciclone daqui 30 anos. Se todo mundo parar de comer vaca, só viver de luz solar e não fizer mais soltar, nem o peido soltar, porque pode afetar. Daqui 30 anos pode ter ciclone e não, ninguém garante essa porra, cara. Essa é a questão. Todos os cientistas ganharam um monte de dinheiro fazendo pesquisa, e a pesquisa é ótima, precisa de dinheiro, e a gente quer que venha dinheiro, mas assim, aí de repente virou algo que já virou um outro negócio também. Porque se vocês falarem que conservação não é um negócio, eu vou trucar vocês. Aí nós estamos falando pra criança, vamos falar pra adulto. Vamos viver no mundo real. Aí a gente concorda plenamente, cara. Aí a gente concorda plenamente. Não existe conservação ambiental sem comida na mesa. Isso é fato. Isso é fato. É muito fácil, riquinho, ficar se pintando, lá falando, olha, não coma carne nas suas refeições. Porra, velho, a pessoa não tem nem o que comer. Então, assim, de fato, a floresta em pé, ela vale muito mais do que a floresta deitada. Enquanto a soja for mais rentável do que a floresta, e tá na hora, então, da gente realmente fazer essa questão do carbono valer, o Brasil é um grande país para isso, aí eu concordo, vamos fazer valer isso, e o nosso país faturar com isso, porque a gente não é justo a gente deixar de abrir os nossos espaços, e nós temos um código florestal para isso, para produzir alimento, que é fundamental, porque a gente pode até... não precisamos de nada disso, cara. Só tem uma coisa que a gente precisa todo dia. Alimentação. A gente tava falando, eu fui lá no teu espaço que as crianças estão ali, eu falei, porra, será que esse é o futuro? Elas estavam em Marte, as crianças, e eu tava ali na frente, falei, posso abaixar a calça? Será que eles vão ver o meu bumbum? Eles não vão ver, eles estão em outro planeta. Pra eles, nesse momento, tanto faz a roupa que eles estão vestindo. Por quê? Porque dentro daquele imaginário deles, eles estão com a roupa que eles quiserem. Então você imagina o caos que é isso. E aí se resume, nesse momento, que o ser humano só tem uma coisa que ele precisa. Porque esse cara que tá ali, ele só precisa de uma coisa. Sexo. Comer algo. Não, sexo vai... Sexo simplesmente vai ser erradicado, porque a testosterona acabou no planeta, papai. A gente não existe mais aqui homozigoto, heterozigoto, não existe hetero, homo, é tudo uma coisa só, cara. Sexo feminino, masculino, é uma coisa só, mano. E tanto faz. E eu quero que se foda também, porque eu já tô morrendo daqui a pouco e esse planeta que eu... Segundo o Sérgio, nem tem nada pra esperar do outro lado, entendeu? Nem tem, desligou. Nem tem nada pra esperar do outro lado, fudeu mesmo. Então se é só isso que eu tenho, então eu vou botar pra fuder. Vou falar o que eu penso, cara. Eu acho que a gente, desculpa, não quero ser o doidão da turma, mas eu acho que eu tô aqui pra botar fogo no cirquinho. Eu não aceito essas coisas dessa forma, porque tudo que eu vi aceitar e passar parece assim. Eu tenho medo de que a ciência comprada. Tá, mas comprada, já que ela é paga. Porque ela é paga. A ciência não existe sem financiamento. A ciência não é neutra. A ciência não existe sem financiamento. E existe, desculpa.
É como dizer que não existe um padre que não gosta de homem, mulher, ou sei lá o que, não existe. Agora ele virou padre, agora não. Desculpa, não é? Desculpa, eu estou sendo assim franco, porque é um ser humano, cara. Enquanto isso tudo for gerenciado por seres humanos, o ser humano é comprado, corruptível, ele vende um laudo, ele aposta numa coisa e se for conveniente por um lado, aí a indústria farmacêutica vê. Sabe por quê, por exemplo? Nós estamos com um assunto hoje que é o negócio do CBD e da maconha no Brasil, que é um negócio que tem que ser discutido. Porque traz um monte de benefícios, mas sabe por que não andou ainda? Na minha opinião, por quê? Porque tem interesse de farmacêutica que não consegue envelopar, isso é um negócio para pequenos negócios. Você tem o quê? Não é um negócio que vai buscar na prateleira, porque existe uma composição, existe tanto CBD, tanto THC, para o seu caso específico. Cada ser humano é um ser específico. Você não pode ir na prateleira e tirar algo que resolva os problemas do mundo. Ah, você toma um pouco de ansiedade. Depende, que tipo de ansiedade? É um tratamento, um outro é outra coisa. Senão a gente... É uma solução mágica, né? E por isso que não entrou a indústria farmacêutica. E por isso que está bloqueando tanto andar um negócio que já tinha que ter andado. A gente regularizou um veneno que é o álcool e não regularizou um negócio que traz benefício. Por quê? Estamos esperando o quê? Isso aí tem mesmo, né, cara? Tem os lobbies, tem os interesses. Isso aí infelizmente tem. Isso aí infelizmente tem por mesmo. isso E eu tenho medo disso, Sérgio. Não, mas isso aí dá medo mesmo, porque quando a gente vê quando você vê uma pesquisa, você tem que tentar, né, pelo menos tirar esse viés, né? Por isso que quando você pega ali um artigo para ler, é bom ir lá no final e ver quem que tá financiando e tudo mais, entender um pouco da maneira como a pessoa tá explicando aquilo ali, para poder saber se tá enviesado ou não. Muitas vezes a pesquisa está enviesada mesmo. Às vezes até assim, eu não sou contra, eu acho que tem que ser... então uma indústria... Sabe, outro dia eu recebi aqui o filho do Jacques Cousteau, cara, ele veio fazer anos atrás, veio aqui, pegou o barco, andou no mangue do Guarujá, eu tava junto, fui convidado, nem lembro que emissora tava. E aí ele tava ali olhando, quem pagou a conta dele vir aqui, ele tava fazendo um monte de projeto legal aqui no Brasil, ele falou não sei o quê, quem pagou foi uma indústria, nem lembro qual, mas uma puta indústria química, mano. A Petrobras financia uma série de projetos, é uma forma de compensar aquilo que não tem, tem uma pegada que não tem jeito. Mas só pra eu saber uma coisa, você tá querendo dizer que tem coisas que são vendidas como boas, que fazem bem, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do dinheiro, tá? A ciência precisa do dinheiro. Sem dinheiro não há ciência, Sim. tá? Não há como ciência. é o ser humano que faz a ciência? Como o ser humano faz ciência, existe... Não, é tudo. Eu me coloco assim, eu avalio um pouco melhor a ciência que é aquele caminho tomar. É assim, eu tenho medo que quando alguém se apodera da ciência e diz, essa é a ciência que eu gosto, ou que seja rentável pra mim, essa que nós vamos botar pra frente. A ciência não tem é dinheiro na frente do bem-estar, da verdade. Mas a ciência não é neutra. Dinheiro em cima do que é da realidade. Vamos falar a verdade, que a gente já teve... Só fazer um levantamento aqui, eu não vou aqui puxar e não vou falar números de percentuais para não correr no erro dos colegas, mas eu vou puxar o seguinte, quantas previsões foram feitas de 50 anos para cá sobre o momento que a gente está, ou de 10 anos atrás, e nenhuma. Me prova uma e traz na mesa, pode escrever aqui alguém. Que se aconteceu. A extinção do Badi, e a gente tá muito preocupado com a floresta e esqueceu do principal. Nesse planeta é o planeta água e não o planeta terra. A água que tá mais fodida aqui. Mas é aquele negócio que eu falo, cara. O que falta é o cara vir depois e atualizar. Agora, por que não atualiza? É que às vezes, quando ele atualizar, o negócio vai mostrar que ele estava errado. Já discuti isso com o Monarca várias vezes. É o lance do Al Gore. O Al Gore escreveu um negócio há muito tempo atrás falando que o oceano ia subir tantos metros e ia acabar com tudo. O problema, ele atualizou isso depois e veio falar, ó, sim, mas pessoal... Ele só atualizou a casa que ele comprou na praia. Ele comprou uma casa na praia maravilhosa depois dessa previsão. Anos, ele ia chegar e falar assim, ó, lembra aquela previsão que eu fiz há 5 anos atrás? Agora, com novos dados, com novos métodos e tudo, a previsão é outra. Aí passa mais 5 anos, ó, lembra que eu fiz? A ciência, os então modelos... Tá fácil. Os modelos, e no caso de aquecimento global, a gente lida com um dos piores modelos, que é o modelo climático. É um dos mais complicados, mais complexos. Primeiro que ele é caótico do ponto de vista da matemática, ele usa muitas variáveis e variáveis dinâmicas. Né? Então ele é muito complexo. Muito. E uma das características do modelo é que você tem que atualizar o modelo. Eu trabalho com petróleo. Eu chego lá para o gerente do meu campo e falo assim, pode furar o poço aqui que tem X mil de reservas. Aí ele fura, não dá. Aí o cara fura mais 10 poços, eu reanaliso aquele dado e falo, opa, não era para furar, porque não é mais X mil, é X sobre 4. Ué, mas você estava errado? Não, eu não estava errado. Eu cheguei naquela conclusão com os dados que eu tinha naquele momento. Você baseou no modelo. No modelo, exatamente. Agora, a gente vai atualizando o modelo. Então, e não é só esse modelo, todos os modelos têm que ser atualizados.
Por exemplo, petróleo. Desde que eu nasci, o que eu ouço? Que daqui 20 anos vai acabar o petróleo. Daqui Cada 20 anos vez acaba o mais tem mais petróleo. Cada vez é mais descoberto. Então essas coisas têm que ser atualizadas. E eu sou contra esse tipo de alarmismo aí, que a galera fala, não more mais na praia, porque daqui 10 anos vai inundar a praia, o mar vai subir 10 metros. Mas baseado em que você está falando isso? Aí passa 2 anos, a gente lança um satélite. A gente lançou um satélite agora, específico para medir o nível do mar. Um satélite que nunca existiu. Medir o quê? O nível do mar. Tá. E o quanto que o nível do mar realmente está subindo. Não existe nenhum dado até agora feito por um satélite disso aí. Agora a gente pode ter um dado legal e falar, opa, depois de 2 anos que o satélite Agora tá vai aí, ser uma amostragem, assim, nós vamos estar numa amostragem curta ainda, né, para fazer grandes previsões, exatamente, mas vamos ver. mas agora tem que falar, com os Espero dados que não novos, tenha com grandes o modelo. variações nesse curto Não, espaço de o tempo. lance todo, por exemplo, você tem o Algori. O Algori não é cientista, o Algori era um Isso. político. Então, Mas aí só para acabar. Agora que tem o interesse nisso, tem. Porque alguém pode fala assim, opa, o modelo tá mostrando isso. Cara, olha só. Talvez não seja bom você atualizar esse modelo, porque ele está indo contra aqui as nossas diretrizes aqui. Lembra aquela instituição Rasmussen que tá pagando pra gente? Os caras não sei o quê. Entendeu? Não, mas Isso aí acontece. Por exemplo, a Antártica Então, segura- nunca teve tanto gelo na vida, tá? Agora, sabe quando eu começo a desconfiar que isso é um grande plano? Quando a gente vê que a mídia só trabalha nos dados que são interessantes para ele, errado que é o também. aquecimento global. Eles querem botar a culpa no ser humano, porque, entre nós, o ser humano sendo culpado, e tem que eu fico agradecido em algumas coisas, porque eu sei que a gente vai fazer algumas coisas certas que já devia ter feito, tá? Eu acho que se a gente quiser também que, foda-se, tá tudo bem, já tá uma zona, imagina como vai ficar. Eu também sou disso, agora, vamos lá, vamos ser coerentes, entendeu? Então, a gente tá falando do quê? Que eu me perdi agora? Não, você ia falar que a mídia, ela só A mídia, puxa notícia pro A lado, mídia, então, por exemplo, É isso aí mesmo, quem tá noticiou, procura aí no Globo notícia de que a Antártica, que é a grande mídia de massa. Agora, você vai ver todo dia o ser humano sendo influenciando, não sei o quê. Então, eu tenho um pouco medo que a questão do ser humano, que eu tenho dúvida que o ser humano influencia, não tenho. O meu dúvida é o percentual. E os caras já viram que falam qualquer coisa Sim, aqui, o esses dois aqui. alarmismo é- o Eu tô alarmismo de é choque claro, com esses claro. dois aqui. 97, Sim, 78. mas é porque o consenso... Entendeu? Não, olha Não só. tem um no consenso percentual. fala aí. O Não consenso... tem, é o truco. O Me dá um consenso é percentual. de que tá... Não tendo tem um questão. consenso, é 50% é consenso? Mais do que 40%, 90%. escuta, se 40%, 95%. se tivesse, desculpa, na ciência, 15% dizendo que não, tem que levar em conta Por esses isso que o 15%, P é maior porque que 15% é 95. muito. Entende o que eu quero dizer? 15% é muito. Na ciência é muito. Vamos lá, eu vou vou tacar essa lata, você tem 75% de chance de não acertar e 15% de acertar. 25 de acertar. É um bom Quer arriscar? consenso. Quer arriscar? 25% Quer arriscar ou não? chance do Quer avião arriscar? cair. Você vai? Você quer arriscar? Você Quer vai? 25? Tu entendeu? 15% da chance do avião cair. É isso que eu tô dizendo. complicado. Esses caras usam isso. Eu Mas acho ó, muito você, perigoso. você puxou uma coisa interessante. Qual é a porcentagem de chances do avião cair? Ela é nula? Boa, exatamente. Não, mas é muito baixa. Não, você não pode É comparar muito uma coisa. pode. Se você comparar o aquecimento global Exato. pelo ser humano com a queda de Ué, mas, avião, porra, eu vou falar é que a você mesma tá coisa, sendo... cara. Ó, Tá eu acho sendo 25% muito raso. alto, na verdade. Se fosse 25%, você voaria? Você não tá Não, sendo cientista. 25%. Você Tu quer que entende seja o que ser é o humano. consenso? É isso. O consenso ele tem que ser mais do que 95%. Discordo. É porque há uma Mas não é confusão. 95, você tá falando um número qualquer. É porque há uma Ele falou confusão, 95, há uma 93, confusão aí 87. entre ciência Nossa, gente. e consenso acadêmico. Esse percentual é ciência? Ciência é um Eu método. tô perguntando pra você. Isso é um claro, português, consenso. sim ou não? Isso é um Esse percentual. consenso. Esse é o percentual? Consenso. Qual é o percentual? Eu quero porque 95, mais de 95%. 95%. Eu quero que vocês pesquisem na internet e achem Não, esse número. Se alguém achar esse ciência- número, vai de graça pra minha casa. Se alguém não achar, não. Se você Eu achar vou tá 95%. lá, hein, eu não, vou tá lá. agora se eu achar diferente, eu vou levar Ok, 10 pessoas, Na casa do Henrique. fãs da Luísa Mel na sua casa. Podemos falar dela? Vamos Ela tem um recadinho pra vamos vocês. botar pra quebrar, entendeu? Eu posso... Deixa eu só dar uma... Não, esse número Uma é puxada. fantasioso. Consenso acadêmico é diferença de metodologia científica. Tá. A ciência não é neutra, isso aí é um fato. Então, ela vai... mas ela Vocês já funciona. tentando achar. Vou achar. Você não vai achar. Vou Você achar, eu vou lá na porque sua você casa, vai hein? achar. Eu vou lá na 95. sua casa comer churrasco. Não, A você ciência pode ir produz, pra hora que a ciência quiser, vai ser produz um de prazer. navios baleeiros, armamento, arma de destruição em massa, bomba atômica, mas também produz equipamentos que podem ajudar na cura do câncer, medicamentos, Claro. vacinas, etc. A ciência simplesmente funciona. O consenso acadêmico, que, Claro por que exemplo, funciona. é outra Eu não parada. tô dizendo que a ciência não funciona.
Tanto funciona que eu acredito na ciência, inclusive, que chamam de negacionista, que vai contra esse percentual Por exemplo, fantasioso que você e ele construíram, que ele não achou até agora, então não deve ser um desconsenso Achei tão fácil. sim. Quer que Você eu leia achou aqui? qualquer um. Não, Vamos você lá. achou... De quem? Vamos- Quem assina? vou ler. Peraí, eu quem assina? vou levar pra cá do Richard. Vou então. ler, ó. Um estudo de 2021 Por quem? Feito por quem? encontrou um consenso superior a 99% sobre a mudança climática induzida pelo homem na literatura científica revisada Claro. por pares. Claro. Revisada por especialistas na mesma área antes da publicação. Um nível de certeza semelhante ao da teoria da evolução. Agora, por que não existe Peraí, essa... peraí. Que existe ação climática derivada do homem, é isso? Mudança Isso. climática. Eu nunca disse isso. Eu tô dizendo, eu quero saber qual o percentual disso. Você sabe quanto é o peido da vaca na história Ah, não, toda? não. Então nós estamos falando de coisa diferente. Exato, ele tá Tá, falando de peraí, nós estamos consenso falando de coisa diferente. sobre o aquecimento acontecer Tá, ou nós sobre estamos falando de coisa O diferente. aquecimento vai Você tá querendo saber qual é a acontecer e a porcentagem percentual que o do ser ser humano tá. humano. Não, isso aí é outra- Não, isso o não ser tem humano nada. influencia. Não, É diferente. mudança Não. climática. Ah, Pera, isso. mudança. Eu não tô dizendo que vai aquecer ou esfriar, tá? Eu tô dizendo que tem mudança Mudança climática, climática. não. Mudança climática Não, é não, óbvio que agora tem. eu entendi. Então. O Richard tá falando qual é a Óbvio. porcentagem de impacto do ser humano nisso. Aí a gente não tem. E é onde nós estamos discutindo a coisa, que vocês Não, têm A certeza gente que o sabe ser que humano é o influencia. grande. Eu estou Não, dizendo, não, é igual o grande peito da não. vaca. Não, o grande não é. Ah, então O grande não então é. estamos falando da mesma coisa. O grande não é. Então estamos na Mas mesma ele tem ação. Essa é a diferença. Sim, É consenso mas que a o homem vaca, tem o peito, ação. Você come churrasco? Sim, adoro Você churrasco. dorme à noite sabendo que 2% do arroto da Sim, vaca porque é eu metano? nem me sinto culpado por isso, que a indústria do petróleo joga essa merda para o pessoal chegar, não, come alface, vira vegano, salva o mundo. Não é verdade. Então, beleza. Não vai salvar o mundo. A minha assim. discussão é Mas- quanto é o ser humano? E aí? Mas, e eu mas acho que essas ninguém discussões sabe não isso, acontecem, cara. por exemplo, quando alguém produz um artigo científico, entre aspas, dizendo que vacina causa autismo, que foi uma grande fraude mesmo, e o cara foi pego, flagrante, dizendo que o cara forjando, saiu na The Lancet, um médico forjando essa história de vacinação, esse medo de vacinação veio por conta desse cara, que é um grande de um babaca, que ia vender a vacina dele e fez um estudo forjado e passou na The Lancet, que é uma revista científica muito conceituada, medicina, né? mostrando que, olha, isso causava autismo. Até que um jornalista viu que o cara falsificou os dados. Aí ninguém fala nada. Claro, é um caso Aí ninguém isolado, fala nada. que eu acho Não é assim. um caso isolado, foi quem criou essa Não, teoria peraí, doida. Nós de que vacinamos vacina... 2 anos as pessoas. Não, uma coisa é fato, podem pesquisar aí, se eu tiver errado, eu Tá. ponho a mão na mesa. Durante 2 anos a gente continuou usando vacina europeia aqui, que tinha sido bloqueada já lá na Europa, tá? Ponto. Pode pesquisar, fica à vontade, pesquisa aí. Você sabe, Joga que você aí, não vai joga pesquisar? Pfizer Você sabe aí. que vai achar. Vamos pesquisar. Gente, nós, Não, nós você sabe. estávamos morrendo Pode 4 mil pesquisar. por dia, gente. A Pfizer já tinha sido bloqueada na Europa e nós continuamos a usar aqui. Pode usar e pode pesquisar. Vamos lá. Vamos Outra. lá. Quem bloqueou primeiro foi a Vamos, Alemanha? vamos outra. Não sei Homeopatia. quem bloqueou, foi a Homeopatia. Europa lá. Não Existem servia pra eles, mas quilos, serviu pra gente. quilos de dinheiro jogado na pesquisa da homeopatia. E homeopatia, em todas as pesquisas feitas, inclusive pagas, tendenciosamente, mostram que a homeopatia não funciona. Mas o David Beckham não falou, não deu testemunho dele, dizendo que foi isso que botou ele na Copa? Mas é óbvio, ele vende, né? Ele vende o produto. Ele vende isso. Então é fácil, vende água. Não, então, exatamente. Você E- tem dos dois lados. e Você tem um lembrando lado que a quer homeopatia defender tá a lá no verdade, SUS, Mas a né? ciência também é com mostrou dinheiro, que e não. o lado que é negacionista também tem dinheiro. Mas tu entendeu que isso é um consenso? Por exemplo, existe, podem ter consenso de que a homeopatia funcione. Mas os dados científicos demonstram que não. Não. É isso aí. Aí é que tá a parada. Consenso acadêmico é diferente de ciência. Ciência é um Sim, método. Sim. Essa é a discussão, entendeu?